Hoje eu vou contar pra vocês o jeito que ninguém nunca falou que você podia fazer dieta. Pois é, esse foi o jeito que eu aprendi a me controlar e a ficar firme e forte na dieta há mais de 2 anos. Então tem 2 anos que eu fui apresentada a contagem de macros. A contagem de macros, ela também é conhecida como dieta flexível, tá? E ela tem esse nome porque exatamente você aprende a fazer uma dieta de uma forma mais flexível, contando os seus macros. É importante você entender só que isso aqui que eu vou te explicar não é uma prescrição de dieta. Primeiro porque eu não sou nutricionista e eu não posso fazer nada disso. Eu estou te apresentando uma ferramenta que é utilizada por nutricionistas e por nós também para nos controlar, para utilizar a prescrição de uma forma mais maleável. A prescrição de dieta, o que você vai comer certinho, tudo mais, ela só pode ser feita por nutricionista. A única pessoa que pode te prescrever dieta é o nutricionista. Nutrólogo também. Ele tem outras funções, outras permissões que ele pode fazer, que é passar medicamento e tudo mais. Então, o nutricionista, ele é muito importante porque é ele quem faz os cálculos, seus cálculos calóricos, seus cálculos de macro, seus cálculos como um todo da forma mais correta. É ele que te ensina a utilizar o alimento como remédio, tanto remédio preventivo para doenças, como remédios para sintomas que você já apresenta, como problemas na pele, problemas hormonais. Então, eu gosto de sempre continuar, eu sempre vou no nutricionista para fazer o meu check-up e ver como é que estão minhas taxas hormonais e ver se eu preciso inserir algum alimento que vai me ajudar a controlar aquelas taxas ou a falta de alguma vitamina ou alguma coisa assim muito importante, tá? E aí, então, a gente usa essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês, que eu vou apresentar elas para vocês, para fazer escolhas, tá? Então, essa ferramenta, ela foi me ensinada em 2017, quando eu comecei a fazer o acompanhamento com uma nutricionista. E aí, eu fiz o acompanhamento com ela por 4 meses e eu aprendi. Em 4 meses, eu aprendi a fazer esse meu controle. Eu já tinha feito muitos anos de acompanhamento nutricional, onde eu aprendi a me reeducar, a reeducar minha alimentação, a comer mais verdura, a comer mais fruta, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E aí eu fui mudando o meu conceito, as minhas atitudes em relação à alimentação, né? Só que eu comecei a chegar num ponto que talvez todas vocês já tenham sentido, que é tipo assim, eu não consigo comer todo dia a mesma coisa, aquela coisa monótona do plano alimentar, que a gente tem que comer todo dia a mesma coisa. E às vezes eu quero comer uma coisinha a mais, mas eu não sei o quanto, eu não sei como, e aí eu já acho que estragou tudo, e aí eu ficava frustrada. E aí quando eu fui apresentada para essa ferramenta, eu descobri que eu tinha opções, eu tinha como fazer trocas saudáveis e assim não sabotar a minha dieta por completa, tá? Então, eu quero ensinar vocês, eu quero dar consciência para vocês, eu quero dar uma ferramenta de educação para que vocês tenham liberdade, para que vocês tenham a possibilidade de se perguntar mais o que vocês estão comendo, de perguntar para o seu nutricionista por que ela está passando aquilo, por que a quantidade que ela escolheu de tal comida foi essa ou aquela, para que vocês sejam mais críticas na hora tanto de ir no nutricionista, tá? Quanto na hora de ser crítica com o que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, só para explicar rapidamente, é o que são os macros. São 3 macros principais. São as proteínas, os carboidratos e as gorduras, que são os elementos que a gente encontra em maior quantidade nos alimentos. Os micronutrientes seriam as fibras, as vitaminas, os minerais. Então, eles são em menores quantidades e eles não fazem tanta diferença no nosso consumo calórico. Esses 3 fatores aqui, eles fazem mais diferença no nosso consumo calórico, ou seja, no quanto de calorias, quanto de energia. Lembra que comida é energia? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que comida é energia para o nosso corpo. Então,
eles vão dar energia e a gente tem que controlar isso, porque a gente só consegue emagrecer ou ganhar massa tendo um controle calórico bem importante e bem direcionado em cima desses macronutrientes. Então, quando você vai lá no nutricionista, ela vai entender primeiro qual é o seu gasto energético, certo? O seu gasto energético, ele é influenciado pela sua taxa metabólica basal. Sua taxa metabólica basal é tudo aquilo que você precisa só para existir, para o seu coração bater, para você respirar, é seu gasto energético para manter os seus órgãos vitais, para manter você funcionando todos os dias. Então, essa taxa metabólica basal, ela é aferida de algumas formas. E aí, o seu gasto energético também, ele vai ser influenciado por aquilo que você come. Quanto melhor os alimentos que você come, por exemplo, proteína, ela tem um gasto energético, você gasta energia para digerir o que você come. Proteína, você gasta mais energia para digerir ela. Então, se você quer aumentar o seu gasto calórico, você tem que aumentar também a sua ingestão de proteína, que também depois vai virar o alimento do seu músculo, lembra? Então, mais um motivo para você se preocupar com as suas proteínas. Isso aqui é o fator mais importante. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar em ganhar, ganhar, ganhar? Então, você tem que pensar em proteína, 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 tá? O seu gasto também, ele é influenciado pelos seus gastos do dia a dia. Aqueles gastos que você tem para levantar, para trabalhar, se o seu trabalho é muito sentado, se o seu trabalho é mais ativo. Então, isso aqui vai fazer influência no seu gasto energético diário. E aí você tem os seus gastos energéticos intencionais, que são os da atividade física. O tipo de atividade física que você faz, que faz você gastar mais ou menos calorias, certo? Essa taxa metabólica basal, ela é sua, mas ela é muito influenciada pela quantidade pelo seu percentual de gordura, pela sua composição corporal, né? Como é que é a sua composição corporal? Ela é influenciada pela sua idade, por vários fatores. Mas ela é sua e aí ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua idade, sua composição corporal. O que a gente quer é que a gente tenha uma taxa metabólica basal alta, ou seja, você está gastando energia ali, você está conseguindo queimar mais calorias, só no básico você vai ter um melhor desempenho nos suas atividades voltadas assim, para emagrecimento. Então, o seu gasto energético total, ele é a soma desses dois fatores, e aí a sua nutricionista, ela é capaz de te dar esses dados, ela vai calcular isso para você, e ela vai descobrir que você tem um gasto energético total, naquela fase, de X quilocalorias. Eu não tenho como dizer qual que é a sua. Isso aqui são vários fatores que vão interferir. Elas inferem isso por fórmulas. Tem fórmulas estimadas aí para estimar a taxa metabólica basal, e aí você usa um fator de multiplicação para chegar nesse GET. Você tem a forma mais precisa, que é a calorimetria, e aí você precisa ir num lugar especializado que tem essa ferramenta. E tem as ferramentas de bioimpedância que te dão a sua taxa metabólica basal. A maioria deles hoje em dia já te dá a taxa metabólica basal. Aí a sua nutricionista usa essa taxa metabólica basal para descobrir, de acordo com o que você faz, como que se sua vida é ativa ou não, ela pega o seu GET. E aí, através disso, e aí essa máquina de bioimpedância você também encontra em academias, suas academias. A minha própria academia, ela tem uma máquina dessa de bioimpedância que a gente pode aferir, então, e descobrir qual é a nossa taxa metabólica basal. E aí, feito isso, ela vai então perguntar quais são os seus objetivos. Se você quer emagrecer, você vai fazer uma dieta com déficit calórico. Se você quer ganhar massa magra, a maioria das mulheres é mais difícil isso, mas os homens, eles fazem uma maior ingestão calórica, eles fazem um superávit calórico. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho desse déficit. Por quê? Porque ele nunca pode ser menor ou igual à nossa taxa metabólica basal. Porque senão o nosso corpo vai estar ali. Lembra que eu falei? Vai estar sempre vivendo no limite. E é isso que acontece quando a gente começa a fechar a boca, fechar a boca, fechar a boca, fechar a boca. De repente, quando você vai ver, você acha que você está abafando, que você está comendo pouco. Mas aí você está dando pouca energia para o seu corpo e está ali quase perto da sua taxa metabólica basal. E o seu corpo só vai fazer o quê? Só vai acumular gordura, né?
Então, feito isso, ele vai usar algumas taxas de referência, e isso aqui eu vou só falar o que eu aprendi no meu curso, tá? E aí o seu nutricionista, quando você for, pergunta pra ele o que ele usa, quais são as referências, o que é melhor. E aí a primeira coisa que ele vai calcular é a sua proteína, é o mais importante. E aí que você vai começar a descobrir o que você consome, né? O quanto de proteína que você tá consumindo aí no seu dia. Pra você manter o seu peso normal, para quem está fazendo uma dieta de manutenção, o ideal é você comer de 1 a 1,5 gramas vezes o seu peso corporal, para quem está querendo manter o peso. Para quem está querendo fazer um déficit calórico, vai comer de 1,6 a 2,5 gramas de quilo corporal, para quilo corporal. Por quê? Porque eu quero evitar que quando ele estiver em déficit, quando ele estiver emagrecendo, ele perca o menor músculo, oh, meu Deus, menor quantidade de massa magra possível, por isso que eu preciso dar bastante proteína pro meu músculo. E aí, quem tem um IMC acima de 30 tem que tomar cuidado, que aí ali eles já fazem outras referências. A gente tem quantidades mínimas de carboidrato e gordura que a gente pode comer. O mínimo é 1 grama vezes o seu peso corporal. Se você estiver comendo menos do que isso, opa, você já está dando muito pouca energia para o seu corpo. A sua gordura, um mínimo de 0,6 gramas pelo seu peso corporal. Então, agora a gente vai aprender a usar a ferramenta para fazer escolhas. Então, qual é a minha sugestão, por exemplo? Eu tô sem nutricionista, ou então eu tenho um nutricionista que me passou uma dieta. O ideal é você fazer isso para que ele te faça uma prescrição legal. E aí eu posso usar o que meu nutricionista tá me passando para fazer o seguinte: ele vai me passar um esquema alimentar que eu vou comer, e eu vou ter lá o que eu vou comer. No café da manhã é tal, ovo, não sei o que. No almoço, eu tenho que comer X gramas disso, X gramas de frango, paraná. No jantar, então, o nutricionista ele vai lá e me prescreve um esquema alimentar. Eu posso pegar esse meu esquema alimentar, depois eu ter conversado com o meu nutricionista, alinhado os objetivos, ele ter feito os cálculos para mim, e eu vou botar isso no seu novo coleguinha de liberdade, que chama MyFitnessPal. É um aplicativo maravilhoso, tá? Que vocês vão falar assim: Bruna, é muito chato. Bicho, se tu achar isso aqui chato, é porque tu realmente não quer melhorar. Porque, pelo amor de Deus, não tem coisa mais linda no mundo do que o que eu vou te apresentar agora. E aí você vai aprender a controlar aqueles alimentos, sabe? Aqueles alimentos que você fala assim: eu queria poder comer um chocolatinho todos os dias. Então, minha filha, seja feliz, seja muito bem apresentada ao MyFitnessPal. Esse aqui é o MyFitnessPal. Então, aqui tá o meu aplicativo. Eu vou mudar a visualização para ficar melhor pra gente. Peraí.